Estamos iniciando mais um programa Semeando Saúde. E é assim, um dia após o outro, caminhando na busca do conhecimento para que nós possamos estar alertando a nossa comunidade e assim, através do conhecimento, fazermos prevenção. E hoje o tema é muito importante, porque nós temos aí no nosso mundo, 300 a 400 mil casos, e eu estou falando de infarto agudo do miocárdio, ou seja, a maior causa de morte hoje no mundo. E você sabia de que cada 5 a 7 pessoas que infartam, uma vai a óbito? E ainda mais, e o que é pior, que hoje está aumentando de forma significativa o número de pessoas jovens que estão infartando. Mas vamos começar aqui um pouquinho com o Dr. Fernando Curado, médico especialista. Doutor, antes de começar no tema, nos fale um pouquinho sobre a sua formação. Sim, é uma honra para mim. Boa tarde, doutor Jorge. Uma figura ilustre aqui, não só como médico, mas homem público aí que nos inspira muito, principalmente os médicos da área da saúde. Saber que tem uma pessoa aqui com a sua grandeza, com a sua, principalmente a sua humildade e humanidade nos representando numa casa de lei e abordando esse sistema de saúde, para a gente é muito gratificante. Eu que passei por essa casa de leis também, terminei o mandato agora em fevereiro como deputado, tive a oportunidade de estar aí um pouco e tentando prestar o serviço à sociedade. A gente já conhece o senhor com o seu grande trabalho junto com a sua esposa há muito tempo. Meu pai trabalhou com o senhor em Trindade, quando foi prefeito, o senhor foi prefeito há alguns mandatos, começando em uma cidade ao lado, fez um brilhante trabalho, Trindade puxou de novo e assim vai. Eu sei que tem um longo caminho a trilhar e sei do seu trabalho em todo o Vale do Araguaia, em todos os municípios do estado de Goiás. É uma pessoa que não para, então muito gratificante estar aqui ao seu lado hoje. Falar um pouquinho hoje aqui da minha formação, Eu me formei em Belo Horizonte e fiz a minha especialidade, a minha residência em São Paulo. Fiz na Beneficência Portuguesa e fiz no INCOR. Aí passei pela clínica médica, pela cardiologia e pela hemodinâmica. Hemodinâmica é a parte que faz cateterismo, angioplastia, onde cuida realmente da etapa ali, daquela urgência, da emergência do infarto, quando o paciente adentra dentro do hospital, a gente tem que fazer o cateterismo. São momentos assim de muita adrenalina, de muita emoção, de muita responsabilidade. E o doutor Fernando Curado é um médico altamente capacitado que... Parabéns, doutor. O senhor já salvou muitas vidas. Que você Obrigado. Continue neste caminho, de poder cuidar das pessoas, sempre com amor. Isso faz a diferença. Doutor Fernando, fala para nós um pouco das causas que levam o paciente a ter o que nós chamamos de IAM, um infarto agudo do miocárdio. Sim, o que nós temos que ficar atentos, o senhor até deu um adendo aí. Eu peguei um pendrive, eu voltei para Goiânia em 2010. Eu estava vendo esse pendrive e por lá eu passei, eu vim primeiro para o HC, depois trabalhei em alguns hospitais em Goiânia, hoje estou lá no Neurológico, estou no INCOR, estou no Einstein, enfim, tem alguns hospitais que a gente trabalha aqui. E eu peguei um pendrive da rede pública, só eu tinha feito mais de 20 mil cateterismos nessa época que eu cheguei aqui. Então a gente contando aí o número de procedimentos, a gente tem uma experiência vasta, graças a Deus nisso. Sempre optei muito por ajudar o próximo, como o senhor, então eu trabalhei muito tempo na rede pública. Hoje que eu estou um pouco mais afastado da rede pública por causa do tempo mesmo, para conseguir fazer as coisas darem certo, e a gente ficou um pouco mais tranquilo. Mas tem aquela ação social Amigo do Coração, onde peguei esse gancho com o senhor aí, O senhor foi o precursor, abriu os caminhos aí para a gente estar atendendo ao próximo. E o senhor vai no ultrassom, na parte ginecológica, eu vou na parte do coração. Então a gente tem prestado um serviço aí também a essa população mais carente, nos interiores, nos bairros mais afastados. E estarei com o senhor em Trindade aí, logo mais aí, algum evento do senhor. E a gente falando aí do infarto agudo do miocárdio, Hoje a doença que mais mata, no Brasil. Então nós temos, o que nós, população em geral, falando para as pessoas às vezes que são mais leigas, para as pessoas tomarem um pouco mais de cuidado, se observarem, Hoje em dia, o que nós temos que ficar atento é nos fatores de risco da doença aterosclerótica, aquela doença que causa o maior mal do século, que é o infarto agudo do miocárdio. O que seria? Seria a obesidade, o sobrepeso, a diabetes, a hipertensão, a falta de atividade física,
o sedentarismo, o fator de risco de familiar, um pai ou a mãe ou alguns irmãos que já tiveram, né, infarto aí pregresso. Meu avô já teve infarto, minha mãe já teve infarto, meu pai. E qual a sua idade? Homem a partir de 45 anos, mulher a partir de 50 anos. Então, se essas pessoas já têm esse histórico na família, ela tem que ligar um sinalzinho de alerta, né? A gente sempre fala que dor acima do umbigo é sinal de perigo. Então, a gente tem que estar em dia com a nossa saúde, principalmente com a saúde cardiovascular, que é a que mais mata. O que as pessoas, às vezes, principalmente os sintomas, né? Nós temos que ficar muito alerta aos sintomas. Às vezes, nós homens, principalmente, somos um pouco mais dispersos em sintomas. Às vezes, não, eu tô com uma dorzinha na boca do estômago, eu tô com uma dorzinha no ombro, deve ser muscular, dormir de mau jeito, alguma coisa assim. Então, o nosso coração, ele é um órgão que serve quando ele bate, né? Ele joga o sangue ali para a aorta e tem a função de irrigar os outros órgãos, levar oxigênio, levar sangue. E em cima dele tem as coronárias, onde nutre o coração. Em cima do coração nós temos várias coronárias, tanto o lado esquerdo como o lado direito. Se a pessoa tiver um infarto na coronária direita, ela vai ter um infarto mais baixo, que a gente fala, vai ter uma dor na boca do estômago. Geralmente acho que é uma gastrite. Os homens, então, principalmente, que, como eu citei, que são um pouco mais, né, um pouco mais desatentos com a saúde, falam, isso aqui é uma gastritezinha, eu vou tomar um omeprazol. Eu já peguei vários pacientes que estão somente em interiores ou em CAIS, às vezes a gente começa na rede com o médico, às vezes mais recém-formado, um pouco mais inexperiente, né? Falou, doutor, já passei 10 vezes no médico que está me tratando com gastrite. Aí o paciente chega até a gente faz algum exame mais minucioso e a gente está vendo que esse paciente está tendo são quadros de anginas, isquemia e não uma gastrite em si. Eu não sei quando é um infarto agudo, manda um eletro, uma foto para a gente já faz o diagnóstico, fala, não, você não tem uma gastrite não, você está tendo início de infarto, corre para cá, a gente já leva para o cateterismo e já tenta resolver o problema. Mulheres é uma dor muito atípica. Mulher, às vezes, ela tem um equivalente isquêmico, ela não tem aquela dor em peso igual o homem. O homem geralmente fala, nossa, estou com a dor em peso aqui, parece que tem uma coisa me pisando em mim, pisoteando, estou angustiado, estou com uma queimação. A mulher, geralmente, ela tem um cansaço. Tem uma dispneia, fala, nossa, eu estou fadigada hoje, estou cansado, estou conseguindo fazer muita coisa. Então, isso é um sinal de alerta, chama equivalente isquêmico na mulher. Os sintomas são muito diferentes. O diabético geralmente é um pouco assintomático. Às vezes ele vai ter sinais que ele não consegue fazer uma caminhada igual ele fazia, a pressão está oscilando um pouco, está dando uns picos hipertensivos, está ficando um pouco mais cansado, como não ficava antes. Né? Tem dores, as dores dependendo aonde que o coração, onde for o infarto no coração, se for do lado esquerdo, se for do lado direito, se for no septo, né? O paciente pode ter um tipo de sintoma. As dores principais são o quê? Dor no ombro, dor no queixo, dormência das mãos, principalmente membro superior esquerdo, dor na boca do estômago, falta de ar e pico hipertensivo. Então, esses sinais de alerta nós temos que ficar bastante atentos, né? Quais os fatores de risco hoje para o infarto agudo do miocárdio? Por que está aumentando demais? Pós-pandemia aumentou demais, né? Esse estresse que teve, essa doença inflamatória que foi a Covid, aumentou demais o infarto. Por quê? Porque como foi uma doença sistêmica inflamatória no organismo, isso faz com que as nossas células também inflamam, né? Deu muita miocardite, né? O coração inflamou, muito espasmo coronariano, né? Pacientes com fatores de risco, obesos, diabéticos, que tiveram Covid, também aumentou as células inflamatórias, com isso aumenta a doença aterosclerótica, aumenta o risco de infarto. Pacientes jovens, o que o paciente jovem hoje que aumentou demais esse infarto em jovens? Acima dos jovens que a sociedade preconiza hoje é de 45 anos para baixo. Aquele uso de vapor, aquele cigarrinho eletrônico, o pessoal está fumando demais. O sedentarismo, hoje você vê que a maioria dos jovens é o dia inteiro sentado no computador, internet e celular, né? E a falta de atividade física. Então, cigarro é um principal fator de risco, a história familiar desse paciente e o sedentarismo. Isso causa o quê? Uma inflamação no miocárdio, causa um espasmo coronariano e aumenta o risco de infarto nesses pacientes jovens. Olha, nós estamos conversando aqui com o Dr. Fernando Curado e o nosso tema hoje é infarto agudo do miocárdio. E está cada vez mais acometendo mais jovens, como ele colocou. E apresentou aqui um pouco de sinais e sintomas que podem levar, né, à suspeita. Ou seja, com essa suspeita, né, procure orientação médica o mais rápido possível. Mas
qual as principais condutas, né, e os exames que esse paciente deve realizar? Com certeza. Paciente, nós vamos começar pela parte do check-up, né? Vamos pegar um paciente que ele está ígio, ele está saudável em casa, o que eu devo fazer para prevenir, né? Para a gente então não deixar chegar o infarto. Primeiro, se autoconhecer, né? Ver como é seu pai, sua mãe, se tem esse fator de risco. E os pacientes fazerem os exames cardiológicos, que é o check-up cardiológico, principalmente um eletrocardiograma, um ecocardiograma, um teste ergométrico, em pacientes mais jovens, né? Em pacientes acima de 50 anos, a gente preconiza o quê? Um Doppler de carótida associado, um Doppler de membros inferiores para ver trombose, alguma coisa nesse sentido, para a gente evitar. E são fatores que nós vamos evitar, nós vamos acompanhar esse paciente, fazendo esses exames e vendo se a saúde está em dia. E o exame de sangue, né? Colesterol, diabetes, PCR em pacientes, às vezes, pacientes que têm um pouquinho de sobrepeso, né? A gordura visceral, aquela barriguinha abdominal, ela também causa uma doença inflamatória que aumenta a aterosclerose, aumenta o PCR. Se fazer o PCR, paciente que tem um pouquinho mais de obesidade, você pode ver que é um pouquinho mais aumentado, que aumenta o risco de morte cardiovascular. Então nós temos que ficar atento. Agora, para você que está em casa, que vai nos ver aqui, e você vai anotar essa listinha aí. Se tiver alguma dorzinha, né? Uma dor típica que nós falamos, uma dor em aperto no coração, uma falta de ar, ou não estou bem, estou um pouco mais cansado, eu não estava assim. Primeira coisa é procurar um pronto-socorro perto da sua casa. Vai no posto de saúde, vai no hospital da sua preferência, conveniado. A gente sempre pede para vocês sempre deixarem, até para os seus familiares, se eu passar mal, me leva para tal lugar. Às vezes você vai ter desmaiado, alguma coisa assim, né? E ver o remedinho que toma, ver se tem alergia de alguma coisa. Mas a primeira coisa é ir para o hospital e fazer um eletro, né? A gente tem aí preconizado também, né? Que o eletro tem que fazer pelo menos dentro dos 10 primeiros minutos que o paciente chega no hospital. Isso aí é preconizado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, para a gente evitar a mortalidade. Então, a gente, dando entrada ali no hospital, vai ser atendido por um profissional. A primeira coisa é fazer o eletro, e se for diagnosticado aí um início de infarto ou sintomas levar à isquemia, o médico que estiver ali vai conduzir da melhor maneira. Olha, nós estamos falando sobre, né, o infarto agudo do miocárdio, principalmente em jovens, a maior causa de morte hoje, né, no mundo, né, e feito o diagnóstico, feitos os exames. Aí nós vamos passar para o segundo momento, né, que é o tratamento. Né? Fale para nós sobre um pouco do tratamento. Tratamento. Pegando um pouquinho esse gancho ainda a gente sabe que tem vários Goiás, né, tem vários atletas que a gente sabe que vão daqui pro mundo inteiro aí, e dá um adendo a você que está começando a jogar bola. Não comece a jogar futebol de uma hora para outra e sem fazer um exame tão simples, doutor Jorge, que o paciente tem que fazer o ecocardiograma. Se o paciente tiver uma cardiomiopatia hipertrófica, né, ali ele vai evitar a morte súbita. É o que nós vemos aí, paciente jovem correndo e de repente cai, desmaia e morre. Fala, o paciente morreu do nada, nunca fez o exame. O que está acontecendo? O paciente era tão saudável, forte, atleta. Então, vocês que vão começar uma atividade física, sempre um eletrocardiograma, um teste ergométrico e um ecocardiograma. Eu vejo no meio nosso, vários colegas não pedindo esse exame. É um exame tão simples, é um exame de uma rede pública faz, se for numa particular vai custar mais ou menos R$150. Então cabe no bolso das pessoas, entendeu? E salva a sua vida, né? Por isso que tem vários atletas aí que às vezes tem uma morte súbita e não sabe por quê. É porque às vezes tem uma doença que chama cardiomiopatia hipertrófica. Tem uma hipertrofia ali do septo cardíaco, que a hora que está correndo ali contrai, aumenta um pouco e evita que o sangue passe e o paciente tem uma morte súbita ali. Então, dando esse adendo a vocês atletas, vamos falar um pouco do tratamento. Nós temos aí o tratamento do infarto agudo do miocárdio. Né? Primeiro, nós temos que ver onde nós moramos. A gente mora em uma cidade que às vezes tem um centro de hemodinâmica, Goiânia, né, que tem vários aí, tem mais de 10 centros de hemodinâmica. Hemodinâmica é uma sala com equipamento, né, onde o paciente vai fazer o cateterismo. Então isso a gente preconiza aí o tempo, né, o tempo porta-balão, os primeiros 90 minutos para o paciente chegar até o hospital. Temos isso aí, beleza. Então o paciente chegou lá com infarto agudo do miocárdio, o que eles vão fazer lá no pronto-socorro? Vamos preparar, vai dar o AS, né, geralmente 300 mg de aspirina, mais
800 miligramas de clopidogrel, e temos vários antiplaquetários, né? Pode ser o prasugrel, pode ser o ticagrelor, pode ser o clopidogrel. Então a gente tem uma gama de medicamentos hoje bem mais potentes, bem mais modernos. Como o senhor sabe, medicina, todo dia, se a gente não estudar, a gente fica um pouquinho para trás, né? Então tá todo dia inovando. Hoje temos esses antiplaquetários muito bons, e dentro do hospital, né, a gente dá o oxigênio para o paciente, a gente faz aquele Monab antigo lá, que é tirador, morfina, oxigênio, nitrato, né? A estatina, o AS, um beta-bloqueador, dependendo de onde for o infarto do paciente. Então, ok, o paciente mora aí a 1 hora de um grande centro, que tem hemodinâmica. Faz as primeiras medidas e vamos para o hospital, vamos fazer o cateterismo para a gente resolver esse caso. Não, o paciente mora a 5 horas aqui, mora lá no interior, mora lá no Faina, mora lá em Araguapaz. Esse paciente, às vezes, até a ambulância chegar ali, demorar um pouquinho, vai demorar mais 4, 5 horas aí. Se for um infarto com supra, a gente tromboliza ali, né? A gente fala o tempo porta-balão, primeiro 30 porta-agulha, os primeiros 30 minutos ali. O paciente chegou, eu tô lá em Aruanã, não vou conseguir chegar dentro de 2 horas no hospital, 3 horas, a gente tromboliza e traz o paciente, faz um remedinho na veia mesmo, né? Pode ser tenecteplase, alteplase, tem vários medicamentos aí, trombolíticos, ver quando o paciente mora mais de 3 horas aí de um centro de especialidade onde tenha hemodinâmica, né? Então o tratamento a princípio é esse, né? Como a gente trata com cateterismo? A gente faz o cateterismo, se o paciente tiver lesões acima de 70%, a gente faz a angioplastia, que é uma especialidade, né? Então a gente entra com um catéterzinho lá, hoje a gente faz via radial, antes tinha que cortar, tinha que dar ponta, uma virilha, um falava, meu vizinho morreu daquilo, outro morreu de outro. Hoje é super seguro, um risco menos de 1%, né? A gente faz via radial, via braquial, mas mais via braço. Demoramos aí cerca de 30 minutos para fazer um exame desse aí. E a gente vendo, aí quando a gente faz o diagnóstico, a gente vê através desse catéter se o paciente tem indicação a fazer a angioplastia. Geralmente o infarto agudo do miocárdio com supra de ST, né, quando a gente vê no eletro que alterou, que a gente chama supra de ST, geralmente é uma oclusão, um trombo oclui, né? A gente tem que fazer aquela angioplastia de imediato. A gente entra lá e coloca uma molinha, chama stent. E ali a gente volta o fluxo coronariano e a gente tira o paciente daquela emergência, daquele risco de morte súbita. Ou infarto sem supra, que às vezes engana o médico, né? O paciente está lá com dor, fez o eletro. Não, doutor, não tem supra não, eletro, mas aí pede as enzimas, tudo vê que está aumentada, aí vem aquele infarto sem supra também, que hoje é preconizado, tem que ser precoce, 24, 48 horas a gente já também estratificar esse paciente invasivamente, colocar numa mesa de hemodinâmica e fazer um cateterismo. Então essa é a parte cirúrgica, né? A gente faz através do cateterismo da hemodinâmica, e a parte pré-procedimento é a parte medicamentosa. Doutor Fernando, o papo tá bom, tem muita coisa para ser dita ainda, mas o tempo nosso é que está curto, né? Então, as suas considerações finais, mas antes, doutor, eu queria falar sobre um projeto de lei que nós entramos aqui na Assembleia Legislativa, que é a disponibilização de kits contendo um desfibrilador, né, em vários pontos aqui da Assembleia e até, né, em prédios públicos, em parques. Isso é muito comum lá nos Estados Unidos, é até obrigatório, né, nos outros países da Europa mais avançado. Qual a sua opinião sobre isso? E também, né, de os primeiros cuidados, né, que a gente deve, né, ter sempre cursos para poder treinar a comunidade geral e até as pessoas dos gabinetes, de onde que trabalham, para ter pelo menos alguns especialistas nessas áreas, né, para suas considerações finais e o que você acha, né, desses 2 projetos de lei. Primeiramente, parabenizar por um projeto tão importante desse, que é salvar vidas. Tava até jogando vôlei com um amigo meu ali no condomínio que ele mora, e ele me convidou para jogar vôlei. E quando a gente entrou para jogar vôlei, a gente ouviu uma pessoa, socorro, socorro, socorro. Chegou lá uma pessoa infartada. A sorte dessa pessoa era que dentro desse condomínio tinha desfibrilador. Então eu já mandei pegar correndo, né, esse aparelho. Quando vimos lá, começamos a massagear, ritmo chocamos, ligamos para o SAMU rapidinho e conseguimos salvar uma vida. Então, assim, ao tamanho da importância disso, né, de um projeto de lei disso, uma coisa simples, até eu estou aqui, atendo com vocês aqui, posso estar dando treinamento pessoal nos gabinetes, eu acho muito importante isso, eu acho que é um projeto de lei que tem certeza que todos os colegas vão ser favoráveis a isso, né, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né?
todos nós estamos aqui dentro. Uma hora pode ser alguém da nossa família. Você tocou num ponto muito importante. Nós temos uma mania muito feia na nossa vida de achar que as coisas ruins só acontece com o outro. Mas um dia também pode bater na nossa porta. Então nós devemos tomar todos os cuidados, né? Então, doutor Fernando, queria desde já agradecer, né? Não faltará outros convites para que nós possamos estar, né, discutindo outros assuntos importantes que visem dar conhecimento à nossa comunidade, né, para que nós possamos aí estar gerando conhecimento e assim, né, que as pessoas busquem o mais rápido possível o tratamento médico, realizar exames de prevenção. Porque assim, doutor Fernando, eu tenho a certeza, né, que nós vamos poder contribuir muito para a melhoria de qualidade de vida da nossa comunidade. Fica aqui, né, a minha gratidão, o meu abraço e o nosso muito obrigado. Muito obrigado, doutor Jorge, é uma honra, estou à disposição, né, sempre que precisar da gente aqui bater um pouco de papo, aí orientar um pouco as pessoas. E o que o senhor tem falado, acho que a prevenção é melhor, né? Prevenir é melhor que remediar. E espero que a gente tenha, né, pelo menos entrado um pouquinho aí de quem não estiver nos assistindo e for nos assistir, orientar um pouquinho, pelo menos desse lado de prevenção, ficar atento, dor acima do umbigo é sinal de perigo, sempre dar uma olhadinha nisso aí. Nossa sociedade goiana aí também tem muito infarto devido à nossa culinária, comida, o calor, né? Às vezes a gente está um pouco mais predisposto aí a essa doença aí mortal. Então fico aqui meu abraço, minha gratidão por estar falando com você aqui no mês do Dia do Médico, no mês do cardiologista, e mais uma vez me prontificar aqui no que precisar, estaremos sempre por aqui e pedir a todos os deputados aí que vão nos assistir que aprovem esse projeto de lei do senhor. E ficamos por aqui, encerrando mais um programa Semeando Saúde. Até a próxima!